Olá pessoal, tudo bem? Agora eu quero convidar vocês para a gente refletir sobre um tema muito importante dentro da filosofia, mas que também ela se estende para a história e a sociologia, que é a questão do iluminismo, que, a, que ocorreu entre o final do século XVII, mas teve o seu auge no século XVIII, que acabou antecedendo, né, ou abrindo caminho para a chamada Revolução Francesa. Aqui vocês ainda vão ver essa questão dentro da matéria de história. Pois bem, o iluminismo ele tratava a razão como uma forma de iluminar os pensamentos humanos. Ou seja, eles falavam o seguinte, que somente a razão faria com que uma sociedade progredisse, chegasse ao progresso, desse oportunidade para todos, ou seja, uma elite de filósofos franceses, principalmente, mas também ingleses, vão, vão defender a razão como o único motor de uma sociedade. Eu convido vocês a abrirem a apostila de vocês na página 12, aonde nós vamos conhecer alguns filósofos que tratavam dessa questão do iluminismo, que tem como a razão o seu principal motor. Vamos lá? Olha só, na página 12, no olhar do filósofo. Entre os séculos 17 e 18, desenvolveu-se na Europa um importante movimento intelectual e social que ficou conhecido como iluminismo. Os pensadores iluministas acreditavam muito nos potenciais da racionalidade humana e também na possibilidade do progresso dos indivíduos e das sociedades. Além disso, eles defendiam ardentemente a liberdade. Na França, destacaram-se inúmeros representantes do iluminismo, entre eles dois filósofos, ou seja, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Ou seja, pessoal, eles acabaram influenciando muito, principalmente a elite inglesa, em buscar meios através da razão para poder questionar o status quo, ou seja, a monarquia que imperava na época na França. Ou seja, o iluminismo foi uma forma de questionar aquele movimento, aquele momento da monarquia que, segundo eles, oprimia o povo. Na verdade, nós temos que ter em mente que o iluminismo ele é uma corrente burguesa de uma sociedade, né, que estava em plena expansão. Nós tínhamos uma divisão de classe dentro da França muito evidente, né, que tinha a nobreza como uma sociedade muito distante do resto da população. E essa nova classe, até pouco tempo marginalizada, que eram grandes comerciantes, principalmente, a conhecida como a nova burguesia, estava surgindo no cenário entre os séculos, no final, né, mais precisamente no século XVII, e no seu esplendor no século XVIII. Estavam ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade e influenciando na razão, no pensamento das pessoas naquela época. Olha só, preste atenção nas informações a seguir. A primeira foi retirada da obra de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. A segunda é atribuída a Voltaire. Vamos lá. Ele sintetiza muito a questão da liberdade de expressão. Vamos lá? Olha só, o Rousseau fala o seguinte: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. E segundo, do Voltaire, que diz o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Muita gente questiona se realmente Voltaire disse isso. Mas olha só, a primeira frase: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Por quê, pessoal? Isso era uma forma o seguinte: e apesar do homem nascer livre, né, ter a sua liberdade, a todo momento durante sua vida ele vai encontrar alguma interrupção que impede
essa sua liberdade. E a outra fase é o seguinte, que tem a ver muito com a liberdade de expressão, o jeito de defender o posicionamento do outro perante ao status quo. Ou status quo, né, é a realidade que impera na época, que se diz: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ou seja, como um grande defensor da liberdade. Mas a gente tem que ter uma ideia, pessoal, de que quem estava crescendo naquela época do iluminismo era a burguesia. É claro que os camponeses, que era a maioria da época da França, eles não vão ter muito acesso a essa razão. Tá? Então é o seguinte, o iluminismo ele é um projeto que, claro, valoriza a razão, valoriza a liberdade de expressão, mas dentro da Revolução Francesa, onde a gente vai ter o auge do iluminismo, que vocês vão ver na matéria de história, né, que vocês estudam na matéria de história, eles vão ver que essa liberdade de expressão não vai atingir a todos, mas sim uma nova classe que está ascendendo dentro da França, ok? É claro que eles valorizam a razão, os livros, os conhecimentos, mas a gente nunca tem que nunca pode desvincular que é através, principalmente de filósofos, muitas vezes financiados por essa grande burguesia que está crescendo, ok? Dentro disso, tem umas questões que a gente pode questionar aí dentro desses dois pensamentos do Rousseau e do Voltaire, ok? Isso vocês estão encontrando aí na página 12 do livro de vocês. Vamos lá. Depois de a gente ver as informações, a gente pode começar a refletir sobre elas. E eu quero que você reflita para depois a gente conversar dentro da nossa live sobre isso. Vamos lá? Você acredita em que você vive, na sociedade em que você vive, ainda há ferros, ou seja, que impede a liberdade das pessoas? Quais são? O governo, as próprias pessoas que não podem não respeitar a liberdade dos outros? O que impede nós de que não exercemos determinadas liberdades? Veja que a gente estudou aulas atrás a liberdade de pensamento, a de como se colocar, a de respeitar o espaço do outro. Mas a gente encontra muitas barreiras que acabam impedindo essa liberdade? Segundo, na sociedade em que... Segundo, você acredita que atualmente toda pessoa nasce livre? Nascemos livres, pessoal? Ou nós somos moldados de acordo com o ambiente que nós nascemos? Reflita sobre isso. Terceiro, será que todos têm o direito de dizer livremente o que pensa? Mesmo que possa ser a maior ideia absurda que for, todo mundo tem o direito de falar o que pensa? Outra pergunta. Você conhece pessoas que defendem esse direito com a intensidade presente na frase atribuída de Voltaire? Ou seja, conhecemos pessoas que defendem com todas as forças o direito do outro de se expressar? Ou seja, temos alguém defensor tão grande assim da democracia? É uma síntese para a gente pensar, um ponto para a gente se pensar bem, né? Olha só, esses dois últimos pontos que eu falei para vocês. Será que todos têm o direito de dizer livremente o que pensa, independente do que sejam essas coisas? Ou você conhece pessoas que defendem esse direito com a intensidade presente na frase atribuída ao Voltaire? Ou seja, de defender até a morte o direito do outro, entre a morte entre aspas, tá? De defender com todas as forças, com toda a gana, né, o direito do outro poder se expressar? Outra questão. É fácil aceitar opiniões e ideias dos quais discordamos? Falamos isso um pouco no diálogo sobre a liberdade de expressão, né? É complicado da gente aceitar as discordâncias? Como você age diante das pessoas que contestam das pessoas que contestam as suas informações? Como você age? Como você aceita bem? Você fica nervoso, fica incomodado? Como é? Podemos ter a liberdade para nos expressar e mesmo assim não termos o que dizer?
Ou seja, nós sentimos livre, mas simplesmente a gente não sabe o que falar, não sabe o que argumentar. Ou seja, diante de tantas verdades que nós temos nesse mundo, né, como a gente pode nos estabelecer eticamente, de forma que exercemos nosso direito da liberdade, né, que é inclusive defendida na nossa Constituição de 1988, a liberdade de expressão, só que não pode, você pode dar liberdade de expressão, mas só que não é vetado o anonimato, né? Assim como na internet também você pode colocar sua opinião em um blog, nas redes sociais, mas é proibido o anonimato, você tem que se colocar. E outra, o que nós, dentro da nossa sociedade, nós temos muitas barreiras que cerceiam, que impedem essa nossa liberdade. Como a gente pode agir livremente a ponto também de respeitar o espaço do outro? Vamos refletir sobre isso. Você respeita o que o outro, quando o outro se coloca, ou você menospreza? Ou, melhor ainda, sempre acha que a sua sentença está na verdade? E quando você está com a razão, como você sustenta essa razão? Você dá exemplos? Como é que você faz essa sustentação? Então, essas são as coisas que nós devemos pensar. Se nós queremos uma sociedade mais pacífica, mais igualitária, que alguns defendem, né? Com respeito mútuo, nós devemos respeitar o espaço dos outros. Mas como fazer isso? Qual é o exercício constante disso, né? Lembrando que, como eu falei para vocês outras vezes, quando nós respeitamos o outro, o direito do outro se posicionar, nós estamos respeitando o direito da pessoa existir, né? Isso nos faz cidadãos. Respeitar as pessoas, colocarem os seus pontos de vista, é também um ato de cidadania, ok? Então, fica essa reflexão para a nossa live, para as nossas próximas aulas, tá ok? Eu quero que vocês tragam, com base nisso que a gente falou, lá na página 13 tem 2 pontos para vocês preencherem. Que com base nesse diálogo, com base nessa pergunta, nas perguntas que eu coloquei para vocês, né? Qual é o seu conceito de liberdade, né? O que você entende como liberdade? E 2, o que você entende sobre liberdade de expressão? 1, liberdade. E 2, liberdade de expressão. Reflita sobre isso. E a gente vai, dentro das nossas lives, comentar sobre o que nós estamos estudando, tá ok? Dentro das nossas lives eu vou exemplificar um pouco mais sobre a questão do iluminismo, vou passar para vocês um vídeo sobre isso e a gente vai poder discorrer sobre o que é liberdade de expressão, que começou numa ideia lá no iluminismo, lá no século XVII, no final do século XVII, de 1698 e percorreu por todo o século XVIII, né, a partir de 1700, e que vem, claro, sustentando e moldando a nossa sociedade. Aliás, nós temos muita discussão sobre a liberdade de expressão hoje, dentro principalmente das redes sociais. Vimos na última semana aí as manifestações de diferentes grupos que queriam se manifestar, um contra o governo, hoje outro a favor do governo, e eles acabaram se confrontando, né? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Ou seja, é um bom momento da gente refletir sobre a liberdade de expressão e até onde vai a nossa liberdade para que o outro também tenha essa tal liberdade de expressar. Tá ok? Pessoal, então eu fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!